Fala galerinha do mal, hoje degustando de novo. A gente sabe que vocês sentem uma falta. Uma falta. E o degustando de hoje é mais um dos degustandos instrutivos, que o pessoal gosta de saber coisas, informações novas. O mundo do vinho ele tem algumas histórias, né? Alguns mitos que às vezes são verdade, às vezes não, às vezes em parte é. Então, no degustando de hoje são os 6 mitos do vinho que iremos quebrar aqui com vocês. Então, o primeiro mito que a gente tem é que vinho só se toma em taça. Isso é um mito, porque a taça ela vai te ajudar na degustação do vinho. Tu vai conseguir ver as coisas melhor, mas vinho tu toma em qualquer lugar. Tu pode tomar direto do copo, da taça, da garrafa. Um dos grandes mitos desse mundo do vinho é a questão de que se diz que quanto mais velho o vinho for, melhor. Isso está muito errado, muito errado. Porque existe vinho jovem que é excelente e vinho que é envelhecido que é horrível. A gente não está falando aqui de vinho guardado de maneira errada. Nós estamos falando de vinho guardado. Se tu tem um vinho que ele não é feito, que ele não tem uma capacidade de envelhecimento, se tu envelhecer ele vai passar. Ele vai perder os aromas que ele tinha e não vai conseguir aromas novos melhores. O vinho, ele tem uma evolução. E essa evolução tu troca alguns aromas por outros. Só que nessa troca, alguns vinhos eles saem perdendo, porque eles vão tirar os aromas que eram considerados bons para conseguir novos aromas que não são considerados bons. Agora tem vinhos que têm aromas ruins no começo, que depois do envelhecimento troca esses aromas ruins por aromas melhores. Esse aqui é o que mais irrita. Você pisa nas uvas para se fazer o vinho. É que na verdade isso é explicável porque por questões históricas, né? Questões históricas. Se pisava na uva para fazer vinho. Em alguns casos, não era nem sempre que se pisava na uva. Tinha regiões em que se já tinha o uso de prensas. A pisagem da uva ela não era muito comum. Ela foi usada depois que se fez quantidades enormes de vinho, porque antes eles não pisavam, eles amassavam as uvas com as mãos, em jarras para depois fermentar. E outras, tinha vezes que nem amassavam, eles simplesmente deixavam a uva empilhada e ela acabava fermentando pelo próprio peso dela. Então a pisagem de uvas, ela nunca foi uma prática muito comum, só que se difundiu porque era diferente. Só que ainda hoje tem gente que pensa que todo vinho passa pelo processo de pisagem. E esse processo de pisagem aí, ele acabou sendo extinguido porque o pouco que se fazia, hoje já não se faz mais, por causa que tem processos muito melhores de ser fabricado, que é o uso da desengaçadeira e da esmagadora, que ela vai fazer exatamente, ela vai quebrar as bagas de uva para liberar o suco. Se tu for pensar, na verdade é bastante falta de higiene, né? Então tudo isso não é interessante pro vinho. Já me perguntaram e quando é que se botava o álcool no vinho, né? Como se fosse tu tem o suco e aí tu adiciona uma cachaça para botar álcool, né? Não é assim que funciona. Quando a gente espreme a uva tem bastante açúcar nesse líquido todo que a gente chama de mosto, e a levedura, que a gente explica um dia mais para frente sobre levedura, vai consumir esse açúcar e vai produzir álcool, principalmente álcool e gás carbônico. Nessa pergunta aí dá para se dar um desconto porque tem 2 casos especiais que se adiciona álcool no vinho. Que um é o caso da Mistela, que é um vinho licoroso, que na verdade ele não chega nem a fermentar. Ele é um mosto que é adicionado álcool vínico nele e ele não fermenta. Acaba tu tendo depois um vinho licoroso, bem carregado em álcool, bem carregado em açúcar, bem estruturado, mas esse é um caso especial. E outro caso especial é o caso do vinho do Porto, que é o vinho tipo Porto, que é um vinho convencional, que depois é adicionado ao aguardente, que
Então, é realmente adicionado álcool depois, mas é por uma outra questão, que foi na época tem das questões históricas, né? questões históricas. Era na época das grandes navegações e eles adicionavam álcool para melhorar a conservação do vinho. Era para durar mesmo o vinho, para poder transportar. Imagina, pegar o barco vai passar 5 meses no barco quase, né? Então, para durar esse tempo eles botavam álcool. O screw cap, para quem não se lembra, é aquela tampa roscável que tem em alguns vinhos. Mas isso não quer dizer que isso seja um vinho barato. O screw cap ele só serve para se tornar uma coisa mais prática e evitar a oxigenação do vinho depois do engarrafamento. Porque a rolha que se põe nos vinhos, ela tem um problema, que é que ela não veda o vinho por completo. Ela possibilita a passagem de oxigênio para dentro dele e faz com que ele envelheça, ele oxide com o tempo. Então o screw cap que surgiu para conseguir fazer uma conservação do vinho por um período maior de tempo. E tu não precisa guardar ele deitado, pode guardar ele de pé, tu abre, serve, fecha e guarda, tu não precisa, é uma coisa mais prática. Então o screw cap ele é só uma opção. E uma opção muito útil em várias vezes, que facilita para muitas pessoas tomarem vinho. Quanto ao açúcar que a gente encontra nos vinhos, né? Tem vinho que é doce e tem o açúcar natural da uva. E a gente vai ter vinho também que tem uma adição de açúcar que eu nunca ouvi falar de não ser sacarose. Não. E tem vinhos que no próprio processo a gente consegue conservar o açúcar natural, né? Como é o caso um dos principais espumantes que se vende no Brasil, né, que é o caso do Moscatel. A gente força uma parada de fermentação. Então, antes de todo o açúcar ser consumido pela levedura, né, para a gente conseguir manter parte daquele açúcar todo, né, original da uva. Já tem vinho que não, a gente fermenta até o final, até não ter mais açúcar. Depois que acabar o açúcar, antes do engarrafamento, a gente vai adicionar açúcar para virar um vinho suave, meio seco, conforme for a necessidade. Madeira. Nossa, madeira dá para passar meia hora. Madeira, o pessoal tem uma cisma assim que acha que todo vinho de qualidade passa por madeira. Só que isso não é verdade. Tem vinhos que eles não precisam passar por madeira, que eles passando na madeira, eles acabam até piorando. Se criou um mito de consumo de que vinhos de qualidade passam por madeira. As vinícolas começaram a usar mais e mais madeira e hoje em dia tem muita gente que põe chips de madeira para dar gosto de madeira no vinho, que é aquele gosto artificial de madeira. Mas tem vinhos também que não passam por madeira e ainda assim tem gosto de madeira pelas suas características de fermentação e de uva, etc., pelo conjunto da obra. O uso da madeira, né? Então a gente usa madeira hoje em dia para envelhecimento. Antigamente se usava madeira até na produção, né? Antes da invenção dos tanques de aço inox, né? Isso é anos 50, 60 que se começou a trocar para inox. Então antes só se usava madeira. A questão muito grande também é que depende de qual madeira tu está falando, né? Então se tu usa carvalho, ele vai dar umas características diferentes de, por exemplo, de uma pipa de pinos, né? Então, as características que ele vai passar para o vinho são muito diferentes e não necessariamente essas características da madeira vão ser boas ou ruins. Isso vai depender de cada madeira, até mesmo da proposta do vinho, né? Mas então tá, galera. Eu espero que tenham gostado. Esse foi o nosso degustando de curiosidades. E detalhe, esse degustando ele está sendo feito com a parceria da loja Espumantes do Sul. Essa loja ela não vende somente espumantes pelo nome dela, ela vende cervejas, vinho, etc. e distribui para todo o Brasil. Vocês podem entrar no site aqui, também vai estar na descrição, e vocês podem usar o cupom que está aqui na descrição do vídeo e ganhar um descontinho maroto aí para comprar, fazer a sua comprinha bem legal aqui com eles. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tu gostou do vídeo, dá um like, compartilha, comenta. Inscreva-se, toca no sininho. Pede, por favor, eu quero mais. Fica torcendo que a gente poste mais vídeos. Ajuda a gente a chegar a 1000 views em um vídeo. É. Então tá, falou galera. Até mais. Falou, maluco.